Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olá, minha irmã preciosa, mulher abençoada de Deus, tudo bem com você? E você, meu irmão amado, homem de Deus, né? Filho de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você como uma voz através desta live. E aqui no meu coração, cada vez que eu chego até você, chego com uma profunda convicção. Uma convicção que me alimenta, que me faz viver cheio de expectativa, que me dá força, que me anima, que me dá coragem. E a convicção é que essa palavra da verdade, esse evangelho da graça de Deus, esse leitinho, esse arroz com feijão, vai proporcionar cada vez mais vida no teu espírito, vai renovar a tua mente, vai fazer com que você entenda coisas tão simples que estavam ocultas. E às vezes você passou 10, 15 anos dentro de uma igreja e nunca entendeu essas coisas simples e claras do evangelho da graça de Deus. Eu tenho plena convicção que os olhos do teu coração serão iluminados e você vai passar a ver coisas tão profundas do evangelho da graça de Deus. Entender o sacrifício perfeito, entender que a velha aliança acabou na cruz, entender que você foi justificado, que você é filho de Deus, não é escravo, é uma pessoa totalmente livre. Entender que você vive numa plena liberdade, que só o evangelho da graça de Deus proporciona. Esse é meu alvo. Você entende quando eu falo assim, o meu alvo é que você seja despertado. O meu alvo não é atrair você para mim. Se no meu coração houvesse intenção de atrair você para mim, não seria bom isso, não poderia ser verdadeiro e sincero. Quando o pregador se acha alguma coisa e faz as coisas com a intenção de atrair o povo para ele, se prender nele, como se ele fosse alguma coisa, ele já está se desviando do ponto. A tendência é começar a pregar coisas e não perceber que está entrando num caminho estranho. E começar a pregar coisas fora do ponto, sem perceber que está fazendo isso, porque essa intenção do coração vai tornando a mente do pregador cega, pouco a pouco, lentamente. Depois que o tempo passa, você vai ver que ele começou de um jeito e já está em outro, puxando as coisas para a sua própria glória, não para a glória de Deus. Você entende? Eu não tenho essa intenção, não tenho intenção de ser nada, a não ser, como sempre temos dito, uma voz que vai levar até você o conhecimento simples do evangelho da graça de Deus. O meu alvo é que você adquira a liberdade. Entendo que Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Se você percebe, Jesus falou que o homem é liberto pelo conhecimento. O homem não precisa de oração forte, gritaria, unção com óleo, corredor de sal grosso, imposição de mãos, esse monte de coisa que se pratica para libertar a pessoa. Você pode fazer tudo isso, mas se a mente da pessoa não for renovada pelo evangelho, ela nunca vai ser liberta pela verdade, porque ela não conhece a verdade. Porque o homem é liberto pelo conhecimento. Entende? Ele não é liberto pela campanha que ele fez. Porque impuseram as mãos na cabeça dele e falaram, sai, 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 sai. Ele não é liberto porque bebeu uma água falsa do Rio Jordão. No falso evangelho eles acreditam nisso.
Mas preste muita atenção, olhe para mim, eu não estou brincando com você. A única coisa que liberta o homem é o conhecimento que ele tem do Evangelho da graça de Deus. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. E esse é o meu objetivo. Você tenha conhecimento do Evangelho da graça de Deus, da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Esta nova e eterna aliança, é uma aliança eterna, que não tem mais fim. Ela não é como a velha aliança que teve fim. Ela teve um começo e teve um fim, a velha aliança. Não, essa nova aliança selada com o sangue da cruz é uma aliança eterna, imutável, que nunca mais vai ser substituída por alguma outra, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito. O sangue que ele derramou na cruz foi um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E isso é imutável, nunca mais vai se alterar. Quero ler uma coisa aqui para você. Aqui em Timóteo. Deixa eu abrir calmamente aqui a palavra de Deus. Eu não venho aqui com muitos textos escritos, fabricados. Às vezes eu estou falando uma coisa para você e me vem na mente certa passagem, eu entendo que eu tenho que me direcionar a ela. Eu tenho aqui um esboço do que vou falar, mas muitas coisas às vezes vou para outros livros que não havia anotado nada. Mas presta atenção. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, a partir do verso 8, olha o que ele fala. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo falando isso para Timóteo, e ele diz que o Evangelho é segundo o poder de Deus. Olha o que ele diz. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe, agora preste muita atenção, como trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o quê? O Evangelho. Então, ele trouxe mediante o Evangelho a imortalidade. A imortalidade através do Evangelho, não através da lei. Será que você entende isso? É esse o meu objetivo. Pregar esse Evangelho que traz a imortalidade, a vida eterna para você. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador do teu crescimento espiritual. Então estamos lá em Gálatas, não reclame, hein? Não reclame. Gálatas capítulo de número 4, hoje vamos mudar os versículos, vamos ler do verso 8 até o 11. Então preste muita atenção. Gálatas 4, 8 a 11. Paulo diz, outrora, porém, conhecendo a Deus, outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí ele cita alguns rudimentos, olha lá, guardar dias, meses, tempos e anos. Verso 11, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Antes de explanarmos
estes versos, vamos à pergunta. De novo não, pastor. De novo sim. Você nunca mais vai esquecer isso. Porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Paulo, quando escrevia cartas às igrejas, ele tinha um objetivo principal, ele sabia o que estava acontecendo com a igreja. Ele sabia se havia algum erro, alguma coisa distorcida. Então, quando ele escrevia as cartas, ele queria corrigir, exortar, acrescentar, direcionar, para que eles cada vez mais estivessem maduros e protegidos, porque a palavra da verdade, quando ela é ensinada e a pessoa entende, ela é protegida daquilo que é enganoso. A própria palavra é a nossa proteção. O conhecimento que você tem da palavra é isso que é a tua proteção, é o teu escudo. Então Paulo escrevia com uma finalidade de ajudá-los, de exortá-los, de mostrar o erro que eles estavam cometendo, para acrescentar certas revelações que ele tinha, a fim de que eles se tornassem maduros. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo sabia que os Gálatas haviam se desviado do Evangelho da graça de Deus. E Paulo escreve essa carta chamando-os de volta à sobriedade. Então Paulo foi para a região da Galácia, você já sabe isso de cor, fundou igrejas. E que Paulo pregou para essas igrejas? O que Paulo ensinou? Paulo foi o fundador dessas igrejas. O fundador tem a responsabilidade de estabelecer a base de ensino, de pôr ali o fundamento verdadeiro que é Jesus Cristo e construir a vida do povo em cima desse fundamento com as verdades expressas pelo Evangelho. Então, Paulo fundou essas igrejas e pôs um fundamento. O que Paulo pregou a essas igrejas? Tudo que Cristo fez na cruz. Vou ler de novo aqui pela 1000ª vez, o capítulo 3 de Gálatas, verso 1. Olha que Paulo fala, para você entender o que Paulo pregou lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vocês outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, quando Paulo fundou as igrejas dos Gálatas, ele pregou o quê? Ele expôs o Cristo crucificado. Ele ensinou tudo o que aconteceu na cruz, tudo o que aconteceu na morte do Senhor Jesus. A graça de Deus que a partir de então a passou a vigorar. Ele ensinou que a velha aliança acabou, que a nova aliança começou. Ele ensinou que a salvação é pela graça. Ensinou que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente através de Cristo. Paulo não ensinou ninguém a fazer campanha, voto, sacrifício. Paulo nunca fez corredor de sal grosso, nunca deu óleo ungido ou passou óleo ungido na cabeça de quem quer que seja. Paulo nunca pegou água do Rio Jordão e disse que era água ungida para curar pessoas ou prosperar. Paulo não dava rosa ungida, não dava chavinha de plástico dizendo que era a campanha da casa própria. Longe de Paulo pregar e levar o povo a estas heresias mentirosas. Paulo ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. 9, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo deixou bem claro para os Gálatas que o homem não existe uma obra que ele possa fazer que lhe dê condições de salvação. Paulo deixou bem claro que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Eu estou repetindo isso aqui nas 15 últimas lives. Você já tem convicção? Você já tem convicção que é impossível para você, para o homem, produzir alguma coisa que Deus olhe e diga assim, olha, porque você fez isso, agora você adquiriu o direito de ser salvo? Não.
Não existe nada que o homem possa fazer. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo e ser salvo. Enquanto você não tiver essa clareza, essa revelação, vai ser difícil você compreender o Evangelho da graça de Deus. Mas Paulo ensinou isso. Ensinou que o melhor que o homem possa fazer quando chega diante de Deus é manchado pela carne. É uma coisa sem sentido, é uma obra imperfeita, que cheira mal. Paulo ensinou isso para os Gálatas, que não existe uma obra que dê condições de salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aí a pessoa pensa que produziu a fé por esforço próprio. Não. Paulo diz, esta fé, vou repetir isso de novo, esta fé que você teve um dia no Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, isto não vem de vocês, não foi você que se decidiu a crer. Não foi você que alguém disse, olha, quem quer aceitar Jesus? Eu vou me decidir por Cristo, eu vou. Não foi você que produziu essa fé é um dom de Deus, é um presente, Ele que operou em você a sua vida inteira. Desde que você nasceu, Deus está operando na tua vida, até que chegou um tempo certo, determinado por Ele, que era o tempo que Ele iria implantar no teu coração esta fé salvadora. Você pode ter demorado 10, 15, 20, 50, 30 anos, mas aquele dia que você creu, aquela fé que você teve no Senhor Jesus Cristo foi um dom de Deus. Ele que injetou isso no seu coração, no seu espírito, para que você acordasse e cresça em Jesus Cristo. Não foi você que produziu. Para quem vive a salvação é por esforço próprio, vai refutar isso que eu estou dizendo. Ele não tem coração, não tem mente para entender isso. Ele ainda está pagando preço, ele acha que a salvação é pelo esforço próprio, ele vai fazer campanha, ele vai se matar de fazer coisas. Ele não entende isso, mas para quem teve os olhos do coração iluminados é um bálsamo, é uma alegria, um regozijo. E ele termina dizendo, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Jesus nos salvou e nos mantém salvo. Não é o desespero de fazer coisas que me mantém salvo. As pessoas pensam, olha, agora eu estou salvo, agora eu tenho que jejuar para não perder a salvação, eu tenho que pagar preço para não perder a salvação, eu tenho que fazer tudo que a igreja manda para não perder a salvação, eu tenho que ir em todas as vigílias, fazer todos os votos, pegar todos os envelopes, porque se eu deixar de fazer isso, eu perco a salvação. É isso que o falso evangelho prega. Não. Jesus nos salvou e nos mantém salvo. Ele sabe que nós estamos presos numa natureza diabólica, maligna. Nós somos incapazes de manter a salvação porque nós somos defeituosos e falhamos todos os dias. Por ele saber disso, o que ele fez? Ele nos salva, agora nós somos filhos e nos mantém salvos. A manutenção vem dele. Paulo ensinou isso. E também ensinou que todas as coisas da parte de Deus por homem nos são dadas gratuitamente. Romanos 8,32, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Então, Deus, juntamente com Cristo, Ele nos dá gratuitamente todas as coisas. Efésios 1,3, o que diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá. Então todas essas bênçãos, elas nos foram dadas em Cristo. Nós estamos em Cristo salvos agora. E todas essas bênçãos já nos foram dadas, nós já somos abençoados. Só que quem administra a manifestação dessas bênçãos na nossa vida é Deus, não somos nós. Não adianta eu ficar, eu determino, eu declaro, eu exijo, né? Eu vou encostar Deus na parede, o Senhor é, o Senhor não é.
Não adianta, isso aí é tudo balela, isso é tudo coisa sem sentido. Como que vai manifestar essas bênçãos na minha vida? Deus, Ele vai ver o meu crescimento espiritual, Ele vai ver o meu desenvolvimento no conhecimento da palavra de Deus. E no momento certo Ele vai me abençoando aqui, soltando uma bênção aqui, outra ali, no decorrer da minha vida. Não é porque Ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos que Ele vai descarregar tudo em 1 minuto na minha cabeça. Ele sabe que será inútil isso. Então Deus é o administrador. Quando Ele olha e fala, esse meu filho cresceu, está seguro nisso, vamos soltar essa bênção aqui para ele. Olha, aquela minha filha entendeu, está madura, olha, essa bênção solta para ela agora. E assim, Ele vai permitindo que essas bênçãos se manifestem na nossa vida no decorrer dos anos, da vida. Porque Ele que administra, então Ele já nos deu tudo. Agora quem faz manifestar todas essas coisas no tempo certo, no tempo de Deus, é Ele. Nós só temos que acreditar, confiar. Se as coisas não aconteceram na sua vida, falar assim, graças a Deus, não é tempo ainda. Você poderia dizer, ai pastor, mas a minha filha, solta a tua filha, sai de cima dela. Pare de querer forçar ela, controlar a vida dela, fazer coisas, pare. Deixa ela nas mãos de Deus, confie. Não queira ser Deus na vida delas. Ai, mas eu estou ansiosa porque eu queria que ela fosse, ela não está sendo. Então, solta, pare de se desesperar, de se inquietar, desassossegar. Experimente a alegria de ser salva. Que as bênçãos no tempo certo vão vir. É Ele que administra todas as bênçãos. Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. E o que aconteceu? Você já sabe isso de cor. Paulo se ausentou e entrou na igreja dos Gálatas os judaizantes. O pessoal da lei, que guarda a lei, os pregadores do Velho Testamento, se infiltraram na igreja dos Gálatas. E disseram para os Gálatas, olha, essa graça que Paulo prega e tudo foi feito na cruz, você não precisa fazer nada. Essa obra da cruz já consumada por Jesus, não é bem assim. Vocês precisam de libertação. Volta aqui para a lei, começa a guardar sábado, começa a se submeter ao jugo do Velho Testamento. Olha o que Moisés falou, olha, porque você vê que a maior parte das pregações das igrejas é Velho Testamento. As campanhas que eles fazem, Velho Testamento. As pregações, Velho Testamento. Fala a verdade. A maior parte, de vez em quando eu ligo aqui a televisão nos horários dos pregadores, vamos ver que ele vai pregar. Velho Testamento, Isaías, Ezequiel, e Daniel, e José prosperou, e as muralhas, e o gigante Golias, e o segundo boi, e Malaquias 3, e a glória da primeira casa, da segunda casa será maior que a primeira. Aquela velha conversa judaica, que não é evangelho. Não é verdade? A maior parte só prega Velho Testamento. Olha bem, se você tem uma rádio evangélica aí na sua região, vê o que eles pregam. Se tem programa de televisão, olha o que eles pregam. Eles só levam as pessoas para a velha aliança. Essa gente entrou na igreja dos Gálatas. Os Gálatas foram enfeitiçados, dominados por esse ensino, e eles quiseram trazer a velha aliança e pôr acima do que Paulo havia ensinado. Então Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Para mostrar o erro que eles cometeram, para mostrar que o homem não é justificado por guardar lei, pela velha aliança. O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, independente de obras da lei. Paulo diz, se o homem for justificado por obras, então a morte de Cristo na cruz não valeu nada. O sangue derramado na cruz não serviu para nada. Se o homem quiser ser justificado por obras da lei, então Cristo morreu em vão. Se eu quiser ser justificado por obras da lei, da graça decaístes, Paulo fala. Paulo está mostrando o erro que é viver com a mentalidade da velha aliança. Ficar pregando e submetido a uma aliança que já acabou na cruz.
Então escreve essa carta para corrigi-los, exortá-los, trazê-los de volta à sobriedade, libertá-los do jugo da escravidão. Nas lives futuras vamos falar sobre isso. Até que chegamos nesse capítulo 4, já estamos um bom tempo neles. Do verso 8 a 11, vou ler de novo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardar dias, anos, meses e tempos? Até aí. O que o Paulo está dizendo? Depois de Paulo falar tantas coisas sobre o erro de voltar para a lei, explicar detalhadamente, Paulo fala, olha, vocês não conheciam a Deus, vocês serviam deuses da imaginação dos homens, deuses que por natureza não são. Mas agora que vocês ouviram a palavra da verdade, ouviram o evangelho, agora que vocês receberam informações da verdade, creram em Jesus Cristo, como vocês estão voltando para trás de novo? Voltando aos rudimentos fracos e pobres, que de novo quer escravizar vocês. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, tiveram conhecimento de Deus, creram em Jesus Cristo, vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres, para se tornar escravos novamente deles mesmos. Então o que é um rudimento fraco e pobre que Paulo tem em mente aqui? Vamos dar aqui algumas ilustrações. Você lembra as primeiras linhas telefônicas que existiam? Lembra aqueles primeiros aparelhos telefônicos, eles eram pretos? Tinha aquele disco para você, quando fosse discar o número, rodava 1, 2, 3, 4. Tinha uns primeiros, até os antigos, que eles tinham uma coisa comprida assim, e o telefone ficava pendurado assim. Tem até hoje para enfeite, né? Vocês lembram? Eu lembro que só existia telefone no centro da cidade de São Paulo, na periferia, no bairro onde a gente morava, não existia telefone. Aí a Telesp começou a instalar aqueles montes de cabos. Depois de anos era tão caro ter uma linha telefônica, era uma fortuna. Depois de anos chegou um telefone em casa e quando chegou eu liguei lá do serviço. Oh, que maravilha! Você lembra disso? Mas o tempo passou, a tecnologia aperfeiçoou tudo isso. Então hoje nós não precisamos daqueles telefones de cabos, com aquele disquete para discar os números. Não precisamos daqueles aparelhos antigos, não precisamos daquele monte de cabos externos de fiação. Hoje nós temos celulares, olha aqui, ó. A coisa aperfeiçoou-se de um jeito, um novo conhecimento chegou a nós. Uma nova tecnologia, uma sabedoria em termos de tecnologia chegou a nós tão grande, que hoje você tem um aparelho celular na mão que é um verdadeiro computador. Você fala com o mundo todo através dele, não precisa de nenhum cabo. Não precisa de fio. Não precisa daquelas coisas antigas. Tudo aquilo se tornou um rudimento. O que é o rudimento? Foi uma coisa que no passado foi útil, mas se tornou ultrapassado. Não se usa mais. Aquilo se tornou uma coisa velha, acabou, não é mais útil para nada. Por quê? Porque um novo conhecimento, uma nova atividade, uma nova sabedoria superou tudo aquilo que foi se feito no passado. Lembra dos computadores? Eu lembro. Eu trabalhei 25 anos naquele banco Banespa, eu trabalhei lá, me aposentei lá. E lembro que tinha a sala lá, enormes, com computadores gigantes, antiquadíssimos, para guardar informações do banco, aquela coisa toda, mas o tempo foi passando. Hoje você tem um microchip, uma coisa insignificante, que cabe um universo de informação ali.
Microchips, coisas tão pequenas que a tecnologia, a ciência, Deus permitiu que o homem conhecesse. E você não precisa daqueles enormes computadores para armazenar as informações. Basta um pequeno microchip e existe 1 milhão de informações numa pequenina coisa. Aqueles computadores antigos se tornaram ultrapassados. Aquilo é um rudimento, coisa que foi usada por um tempo e não serve mais, porque é um novo conhecimento, uma nova tecnologia, um novo conhecimento da ciência superou tudo aquilo, aquilo acabou, teve fim. Então o que é um rudimento? É uma coisa que foi útil no passado, que foi praticada em nome da fé, mas que agora veio um conhecimento novo, né, para entender uma tecnologia nova, uma nova aliança, e superou tudo aquilo, de sorte que tudo aquilo não serve mais para nada, aquilo acabou. Aquilo acabou. Então, quais rudimentos Paulo se refere quando ele diz aqui? Por que de novo vocês estão querendo voltar aos rudimentos fracos e pobres? De novo que quer escravizar vocês. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês receberam a nova aliança, tiveram conhecimento de uma nova tecnologia, coisa aperfeiçoadíssima, tiveram um conhecimento extraordinário da graça de Deus. Vocês estão voltando para uma aliança que já acabou, para uma tecnologia superada que não serve mais para nada, e isso vai escravizar vocês de novo. Paulo está apelando à consciência deles. Vocês estão voltando para uma coisa sem sentido que já acabou na cruz. Vamos ler alguns textos que lemos bastante aqui. Vamos voltar para o capítulo 3 de Gálatas, verso 23. Vamos lá. Mas antes que viesse a fé, já falamos isso muito esses dias, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor para nos levar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, subordinados ao condutor. O que Paulo está dizendo aqui? Antes que viesse a fé, vamos usar a linguagem de hoje, antes que viesse essa tecnologia perfeita, moderna, todos nós vivíamos com os computadores antigos, com os aparelhos de telefone antigos, debaixo da utilidade deles. Mas agora que veio essa nova tecnologia, a ciência descobriu coisas extraordinárias, eu não preciso mais ficar com aquela mentalidade, usar aqueles aparelhos antiquados, computadores antiquados que não servem mais para nada, aquilo virou uma velharia, acabou, é inútil. Eu tenho que me adequar agora aos microchips, às informações atuais de tecnologia, preciso progredir, é isso que Paulo está dizendo. Antes que viesse a fé, que fé que ele está dizendo? Uma fé que não existia no Velho Testamento. Olha, o pessoal do Velho Testamento teve fé? Teve fé. Elias teve fé? Mas é claro que Elias teve fé. Mas Elias não conheceu nada do Evangelho da graça de Deus. Cristo não havia morrido ainda e ressuscitado, estabelecido a nova aliança no sangue dele. O que Elias das cartas de Paulo? Não conheceu nada. Elias vivia debaixo da velha aliança. Ele teve fé, mas uma fé para aquele tempo, para o conhecimento que ele tinha daquele tempo de Deus. Gideão teve fé, mas o que Gideão conheceu do Evangelho da graça de Deus, das cartas de Paulo, se tudo isso estava oculto, não havia sido revelado ainda? Não conheceu nada. Ele teve fé. Para aquele tempo, para as informações que ele tinha de Deus, para aquele tempo, Gideão estava debaixo de lei. Sim ou não? Mas o que Gideão entendeu,
Cristo em vós, esperança da glória. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não entendeu nada, ele não tinha esse conhecimento. Isso não havia sido revelado. Ele está na tecnologia antiga. Ele está nas informações antigas. Ele não entendeu nada da fé que de futuro havia de se revelar. Vocês entendem? Nós vamos ver vários personagens. Por exemplo, Josué entrou e venceu a cidade de Jericó. Está lá em Hebreus 11. Pela fé, eles ruíram as muralhas de Jericó. Está lá. Mas eu pergunto para você, o que Josué conheceu das cartas de Paulo da Nova Aliança? O que Paulo conheceu? Josué conheceu do Evangelho da graça de Deus, Cristo em vós, esperança da glória, ser selado com o Espírito Santo da promessa, ser justificado pela fé em Cristo. Ele não conheceu nada, ele entrou lá na terra prometida, venceu Jericó, caíram as muralhas, caíram. Eles tiveram fé para isso? Tiveram. Mas eles não conheceram nada do Evangelho da graça de Deus, essa fé que de futuro havia de se revelar. Eles estão lá na velha tecnologia, nos aparelhos antigos, nos computadores antigos que não servem mais para nada. A fé deles se resumiu naquilo lá. Eu estou tentando usar uma linguagem bem simples para você entender. Quais rudimentos fracos e pobres que Paulo está dizendo para os Gálatas? A tecnologia antiga, os computadores antigos, a lei, aquela velharia de coisas que foi útil por um tempo. Ela teve utilidade, mas depois que Cristo vem e estabelece uma nova aliança, aquilo se torna rudimentos fracos e pobres que escravizam, que não servem mais para nada. Então agora Cristo vem, morre na cruz, é o último sacrifício da lei, o sacrifício perfeito, derrama o sangue, estabelece a nova aliança. Vem um novo conhecimento, vem uma fé nova, com informações totalmente novas, vem uma nova tecnologia, vem os microchips com informações dos lugares celestiais extraordinárias que ninguém viu e enxergou na velha aliança. Você entende o que eu estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo? Então Paulo fala, antes que viesse a fé, estávamos debaixo da lei, escravizados na velha tecnologia, escravizados nos velhos aparelhos, que eram úteis para aquele tempo. Mas quando a fé vem, olha lá, mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, esse evangelho que de futuro havia de se revelar, não havia sido revelado ainda. De maneira que a lei nos serviu de condutor. Então a lei nos serviu de condutor para direcionar a Cristo, para que fôssemos justificados por fé. Agora, quando Cristo vem, traz o evangelho, a nova revelação do evangelho, estabelece a nova aliança, é revelado ao apóstolo Paulo um novo testamento, tudo mudou, acabou a velha aliança, a velha tecnologia acabou, os aparelhos e computadores antigos acabaram, não servem mais para nada, são inúteis perto do conhecimento que nos foram dados agora. Então, quando vem essa nova fé, nós não estamos mais subordinados à lei. Então, quais são os rudimentos fracos e pobres que Paulo está dizendo em Gálatas 4? Era o que os Gálatas estão fazendo. Eles deixaram a tecnologia nova, o que Cristo fez na cruz, a nova fé, o novo conhecimento, e se voltaram para a velharia do passado, e tentando pôr a velharia, que é a lei, acima daquilo que Cristo fez na cruz. Você entende isso? Vamos um pouquinho mais para frente. Romanos 10, 4, que nós lemos sempre aqui. Olha o que Paulo fala, Romanos 10, versículo 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus
e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que o Paulo está dizendo? Que os irmãos dele, que eram judeus, eles tinham zelo por Deus, mas não tinham entendimento. E eles, ao invés de se submeter na justiça de Deus, na nova aliança, eles estabeleceram a própria justiça deles e anularam a justiça de Deus. Depois ele diz, porque o fim dessa velha justiça, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então você tem que entender, assim como os computadores antigos não se usam mais, os aparelhos telefônicos antigos não se usam mais, a velha tecnologia está falida, acabou. Então Paulo diz, o fim da lei, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento acabou. O fim da lei é Cristo, o fim de todas aquelas práticas do Velho Testamento acabaram. O fim de tudo aquilo é Cristo para a justiça daquele que acredita. Acredita em quê? No Evangelho. Então toda aquela velha aliança acabou na cruz. Olha como a coisa é interessante, é forte, é extensa, é expressiva. O fim de tudo aquilo acabou. Os microchips com informações além da imaginação chegaram, que é o Evangelho da graça de Deus. E tudo aquilo que foi útil no passado acabou, não é inútil no tempo presente, porque um novo conhecimento Deus revelou através do Evangelho da graça de Deus. Um novo conhecimento. Por isso eu digo de novo, toda a igreja que só fica debaixo do Velho Testamento, pregando o Velho Testamento, eu vou falar a mesma coisa, estou até cansado de falar nisso. Mas toda a igreja que só vive na velha aliança, só pregando o Velho Testamento, eles estão com a velharia ainda, eles estão com as informações do passado, eles estão com aquela tecnologia antiga que não serve mais para nada, e isso traz escravidão para as pessoas. Toda a igreja que só prega o Velho Testamento está debaixo de cativeiro, debaixo da lei, debaixo de escravidão. E quem está lá dentro está escravizado com um véu na mente, é a mesma coisa. Não entende que tudo mudou depois da cruz, não entende o que é o Evangelho da graça de Deus, não entende o que é estar debaixo da graça de Deus, não entende que tudo nos é dado gratuitamente através de Cristo, não entende que nós já fomos libertos do império das trevas, justificados, reconciliados, redimidos, somos herdeiros de Deus. Não entende essas coisas, eles estão lá lutando. Eles estão lá nas guerras, o inimigo, olha a guerra. Eles não entendem que na cruz o diabo foi aniquilado. Eles não creem nisso. Então eles estão lá na velha tecnologia, escravizados por aquela velharia. Mas aquilo tudo acabou na cruz. O que os Gálatas fizeram? Voltaram para a velharia. Queriam trazer a velharia e pôr acima daquilo que Cristo havia feito na cruz. Então Paulo está dizendo... Vocês tiveram conhecimento de Deus. Vocês tiveram informações do Evangelho da Graça. Como vocês estão voltando de novo aos rudimentos, aquelas coisas que no passado foram úteis, mas agora não servem mais para nada? Como vocês estão voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres que querem tornar vocês escravos de novo? Você entende que a velha aliança acabou na cruz? Você entende que quando Cristo morreu na cruz, disse está consumado, toda a velha aliança acabou, a lei acabou, os rituais da lei acabaram, os sacrifícios da lei acabaram, os votos que eles praticavam acabaram, os sacrifícios todos acabaram, aquele sacerdócio levítico acabou, o templo não tem mais razão de ser, não existe mais altares, tudo aquilo acabou, é velha aliança, é a velharia, a velha informação, tudo aquilo ficou para trás. Eu não posso viver debaixo de uma coisa que já teve o seu fim na cruz. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Você que é novinho, está chegando agora, será que está sendo despertado? Despertado para a grandeza. No início dessa live nós lemos
2 Timóteo capítulo 1, que ele trouxe a imortalidade. Olha o nível. Ele trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que nível de vida. Olha que coisa, que conhecimento. Vamos ler mais algum texto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Aquele texto magnífico sobre a nova e velha aliança. Verso 4, não vou ler tudo, só alguns. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança a Deus. Paulo está dizendo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Então o que Paulo está dizendo? Na nova aliança é isso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A carne é posta de lado 100%, não serve para nada. O homem, por esforço próprio, por inteligência própria, não consegue entender a sabedoria revelada no Evangelho da Graça de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Aí Paulo fala. Pelo contrário, a suficiência vem de Deus. É Deus que abre o entendimento. É Deus que realiza a sua obra. É Deus que faz uma pessoa entender. A pessoa fala, eu sou ganhador de alma. Você não ganha nada. É Deus que abre o entendimento para que a pessoa desperte para o Evangelho da Graça de Deus. Isso é obra exclusiva dele. O homem não tem parte nisso. O homem é uma voz, nada mais que isso. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, Paulo fala. A habilitação vem dele, a capacidade vem dele, o entendimento vem dele, a revelação vem dele, tudo vem dele, nada de nós, nada por esforço próprio. Nos habilitou para sermos ministros o quê? De uma nova aliança. Agora ele faz e mostra uma diferença, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que ele está dizendo? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa que ele está dizendo? A letra da lei, gravada em pedras lá através de Moisés. Ele nos habilitou para sermos ministros não da letra da lei, mas do Espírito, porque a letra da lei mata. A lei mata, mas o Espírito, lá no Espírito a coisa torna-se viva. Por isso que a nova aliança é um ministério no Espírito e do Espírito. Não é coisa ligada à carne. Não é coisa exterior, é coisa interior. Eu tenho que entender isso. Vamos pular alguns versos e diz assim, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então ele diz que nós temos que ser ousados para falar a verdade. Pregar o Evangelho da Graça de Deus desagrada muita gente, porque você põe para fora a sujeira. Você põe para fora o falso evangelho, a mentira. Você põe para fora a forma que os pastores escravizam as pessoas, pegam o dinheiro dela. Você põe para fora a sujeira oculta nesse sistema religioso. Você põe tudo isso para fora. Quando você começa a pregar o Evangelho da Graça de Deus, de vez em quando alguém fala assim, fica falando mal dos outros. Não, não é falar mal dos outros. É quando você começa a expor o Evangelho da Graça de Deus, é inevitável que o falso evangelho também é exposto. Quando você começa a expor o Evangelho da Graça de Deus, e é a verdade, é natural que a mentira do falso evangelho, ela é exposta, ela vem para fora, a sujeira vem para fora. E não dá para falar uma coisa sem expor a outra. Por isso temos que ter ousadia no falar, não temos que ter medo. A nossa finalidade não é ficar falando mal de igreja nenhuma. Eu não dou nome de igreja aqui, não falo nada de ninguém, de nome de ninguém. Não me interessa. Mas quando você fala da falsa doutrina, você expõe a mentira. Não tem como não fazer isso. E temos que ter ousadia no falar a verdade. Por que um pastor dessas igrejas não pode falar a verdade?
Porque ele é o empregado da igreja, ele tem que falar o que o líder principal quer. Se o líder principal falar, esse mês é o mês da agorada, ele é obrigado a fazer, porque se ele não fizer, ele vai ser mandado embora. Essas igrejas da mídia, elas têm um dono, que é o líder principal. E ele que manda, e ele que fala o que eles têm que falar. Se é a semana do óleo trazido de Israel, eles vão ficar um mês falando do óleo trazido de Israel, que vai mudar a vida da pessoa e recolher a oferta pelo óleo. Eles não podem falar a verdade, porque se falar, são mandados embora. Agora, nós não estamos presos com liderança nenhuma. Não estamos presos com nenhuma dessas pessoas, nós somos independentes deles. Aqui ninguém vai nos mandar embora. Aqui nós não recebemos salários de empregado, você está entendendo ou não? Aqui o nosso comprometimento é com a verdade do Evangelho da Graça de Deus. E a verdade não agrada porque expõe a mentira para fora. Então diz, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Temos que ser ousados para falar, sem ofender ninguém, sem agredir ninguém, mas tem que se falar a verdade. Se falar fogueira santa é uma mentira para explorar financeiramente as pessoas. Fazer sacrifício é uma mentira, é utilizada para explorar financeiramente as pessoas. Fazer voto é uma mentira, é utilizado para explorar financeiramente as pessoas, porque todo voto que é feito é baseado no envelope e no dinheiro que é posto ali dentro. Sim ou não? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando é lido, fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração dele. O que é ler Moisés? Ué, vai derrubar a muralha de Jericó? É ler Moisés. Vai fazer o que Gideão fez? É ler Moisés. Vai levar as pessoas a ficar praticando o que Esdras e Neemias fizeram, campanha com esses nomes? É ler Moisés. Vai pegar Malaquias, principalmente o capítulo 3, e explorar as pessoas? Isso é ler Moisés. Porque Moisés, o ministério de Moisés cobriu toda a velha aliança até a morte de Cristo na cruz. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando nasceu como judeu, submisso à lei para cumprir a lei e pôr um fim na lei. Então sempre todas aquelas pregações do Velho Testamento é ler Moisés, pregar Moisés, ler Moisés, pregar Moisés, porque a lei com profetas maiores, profetas menores, tudo aquilo foram coisas feitas debaixo dos ensinos de Moisés. E isso criou o que? Olha lá, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu, o véu está posto no coração deles. Então até hoje, o que Paulo está explicando? Quando se prega tudo do Velho Testamento, cria um véu dentro da pessoa, a pessoa não consegue entender a nova aliança. Não consegue entender o que Cristo fez na cruz. Ela fala, eu acredito em Jesus Cristo, mas não acredita que Ele te libertou do império das trevas. Eu acredito em Jesus Cristo, mas não acredito que sou uma nova criação liberta de tudo. Não acredito. Então a fé que elas têm em Jesus Cristo é uma fé baseada nas coisas da antiga aliança, nada mais que isso. Mas até hoje, quando é lido Moisés, olha as campanhas que eles fazem, de novo, Velho Testamento. Olha as coisas que eles pregam, Velho Testamento. De onde vem essa mentalidade de templo de Salomão? Velho Testamento. Um templo que o próprio Deus destruiu e não reconstruiu. Até hoje vem alguém aqui no Brasil e constrói um templo de Salomão e se vestem de sacerdote da velha aliança e fazem os rituais do Velho Testamento que acabou na cruz. Não é uma maldição isso? Todos quantos estão debaixo de obras da lei estão debaixo de maldição. E as pessoas estão lá atrás disso acreditando.
É lido Moisés, o véu permanece no coração deles. As campanhas do Velho Testamento, os votos, os sacrifícios, as pregações, né? Quantas pregações do Velho Testamento! O véu permanece no coração deles. A velha aliança cria este véu. Aí Paulo diz, quando algum deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Como é que o véu é retirado? Para a pessoa crer naquilo que Jesus Cristo fez, ela crê no Evangelho da graça de Deus. Não é uma questão de falar, aceita Jesus, eu aceito, se converter ao Senhor. Como eu posso ser convertido ao Senhor e não ser convertido ao Evangelho da graça de Deus que o Senhor estabeleceu e revelou? Então tem um monte de conversões falsas, as pessoas são convertidas à igreja, os rituais da igreja dela, nunca tiveram encontro com Cristo verdadeiramente. Mas quando eu me converto ao Senhor, entendo o Evangelho da graça de Deus, entendo tudo que foi feito na cruz, então o véu é retirado, o véu é removido, eu passo a enxergar, eu entro numa liberdade, eu descubro que eu estava escravizado 20 anos debaixo de uma religião evangélica, pagando preço, dentro de uma igreja pentecostal que tem mais feitiçaria do que pregação de evangelho. Eu rompo com toda essa escravidão, agora sim, de verdadeiramente eu sou uma pessoa convertida ao Senhor, convertida ao Evangelho da graça de Deus, então o véu é retirado. O véu é retirado. Eu posso ver você aí sem saber quem você é. Você que já teve o véu retirado, você entende o que eu estou dizendo? Ai, que alegria, que liberdade, que evangelho que Paulo fala. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Isso é ser convertido ao Senhor, ser convertido ao evangelho da graça de Deus. Essa é a verdadeira conversão. Você que já teve o véu tirado, que saiu da velharia, da velha tecnologia. Olha que alegria você sente, olha como você enxerga as coisas agora. Olha como você está livre de toda aquela velharia ultrapassada, aqueles rudimentos fracos e pobres, que quem está debaixo dele está escravizado ainda. Você já teve o véu retirado, ai que coisa gloriosa. Que coisa linda, que coisa gratificante, que riqueza, que coisa maravilhosa. Teve o véu retirado, está enxergando, a tua mente está sendo renovada, tudo está mudando. Agora eu sei, você não suporta mais a velharia, não dá mais para viver enfiado lá. Não dá mais para ouvir aquelas músicas, não dá mais para ouvir aquelas pregações, aquilo acabou, você descobriu os microchips, as informações ultra. Você descobriu o Evangelho da graça de Deus, a nova ciência, a nova tecnologia que estava oculta daquela velharia, mas agora você se atualizou, não dá mais para voltar. Você vai voltar a um celular antigo com uma tela que faz pó, que tinha uma antena desse tamanho. Você vai voltar àquele aparelho antigo que você discava o número 2, 4, 8, né? Dependendo daquele monte de fios, não dá mais para voltar para a lei, tudo aquilo era lei, não dá mais. Isso aconteceu com você, oh, glória a Deus, que maravilha. Aí você vai falar assim, pastor, eu ouvi a sua pregação, pode ser pregação de quem for, tanto que você ouviu e teve os olhos do coração iluminados, que riqueza. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Então o que Paulo fala lá para os Gálatas? Vamos terminar voltando lá. Gálatas capítulo 4. Quero ler o texto de novo. Gálatas, vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não são. Mas agora que vocês conheceram Deus, tiveram informações do Evangelho da graça de Deus, e são conhecidos por Deus, como vocês estão deixando tudo isso de lado e voltando aos velhos rudimentos?
voltando às velharias, voltando para a lei, para se submeter naqueles rudimentos que vão escravizar de novo vocês vão se tornar escravos de novo de uma tecnologia ultrapassada, de uma ciência ultrapassada, de coisas que já acabaram na cruz, vocês vão se tornar escravos daquilo de novo. Estão voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres.